Graça e paz, amado, sou o professor Antônio Lira. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Nessa série de vídeos nós estamos falando sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, e agora falaremos sobre a igreja de Filadélfia, e na nossa última aula falaremos sobre a igreja de Laodiceia. Então hoje estaremos falando sobre a igreja de Filadélfia, a sexta carta enviada às 7 igrejas da Ásia. E nesse vídeo nós estaremos respondendo algumas perguntas, como por exemplo, o que é a chave de Davi, o que essa expressão significa, e também ele, se referindo ao Cristo, ele é o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O que essas expressões significam. Também Jesus disse que os falsos judeus iriam se prostrar diante dos pés da igreja. Quando isso iria acontecer e como, de que forma, de que maneira isso iria acontecer. E para responder a essas perguntas aqui, sobre essa questão dos judeus se prostrarem diante dos pés da igreja, nós vamos estar falando um pouco sobre a parábola das 10 virgens e também como era o casamento em Israel. Para responder essas duas indagações aqui, quando os judeus iriam se prostrar diante dos pés da igreja e como isso iria acontecer, ok? Também nós estaremos vendo o que significa a expressão: ao que vencer eu farei coluna do templo do meu Deus. O que essa expressão coluna do templo do Senhor significa. Então estaremos respondendo a essas e outras perguntas sobre a igreja de Filadélfia a partir de agora, ok? Então vamos logo para a fundação da cidade. A cidade de Filadélfia foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo no ano 159 a 138 a.C. Átalo, que era o governante da época, ele colocou o nome da cidade de Filadélfia em homenagem a seu irmão Eumenes, e era o governante de Pérgamo. Eumenes tinha um apelido chamado Filadelfos, e Filadelfos significa, em idioma grego, aquele que ama seu irmão. Então, Átalo, em homenagem ao seu irmão Eumenes, que tinha um apelido Filadelfos, que significa aquele que ama seu irmão, resolveu colocar o nome da cidade de acordo com o apelido que seu irmão tinha. Quem se lembra aí da carta à igreja de Pérgamo, nós falamos sobre Eumenes, e ele tomou a decisão ali de ampliar a biblioteca da cidade de Pérgamo, que ali essa atitude dele fez com que Ptolomeu, o rei do Egito, então suspendesse os carregamentos de papiro, e por causa dessa decisão faltou então papiro na cidade de Pérgamo, então se inventou o pergaminho. Lembra quando eu contei essa história, quando nós estudamos sobre a igreja de Pérgamo? Se você não assistiu o vídeo sobre a igreja de Pérgamo, eu vou deixar o card aqui na descrição para que você possa assistir. Lá eu conto essa história de como o pergaminho foi inventado, e Eumenes era o governante e resolveu ampliar então a biblioteca de Pérgamo. Ganhou o nome, na verdade, de Filadélfia por causa do apelido carinhoso que Eumenes tinha. Eumenes era chamado de Filadelfos, que em grego significa aquele que ama seu irmão. Então foi uma homenagem feita por Átalo ao seu irmão Eumenes, aqui também era conhecido como Filadelfos. Então por isso a cidade tem o nome de Filadélfia. Vamos agora falar sobre a localização geográfica. E a posição de Filadélfia é bem estratégica. Então Filadélfia estava localizada numa região muito bem movimentada, entre a Mísia, Lídia e Frígia. Haviam muitos deslocamentos de tropas e também de rotas comerciais. Então por causa disso, era uma cidade, estrategicamente falando, bastante importante. Então vamos falar sobre essa estratégia na evangelização, quando formos falar sobre a questão da porta que foi aberta para eles. Tá certo? Já nós estaremos tratando sobre isso. Mas Filadélfia tinha uma localização estratégica e bastante importante. Ok? Então a carta à igreja de Filadélfia começa assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo,
o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e ninguém abre. Nós vemos aqui que diz que Jesus Cristo tem um nome de santo, né? Ele é chamado de o santo. E essa expressão santo, ela se refere a Deus. Lá na visão de Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 3, Isaías tem a visão dos anjos cantando um hino ao Senhor. E o hino dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, essa identificação de Deus como sendo santo, e santo significa aquele que é separado, nós vemos que essa mesma designação é dada ao próprio Cristo, que também, ele aqui é chamado de o santo. Jesus Cristo é o santo, também como Deus é santo. Então eles têm a mesma característica. Também diz que ele é verdadeiro. E a palavra verdadeiro aí é a palavra letinós, que significa aquele que é autêntico, aquele que é real. Então os homens, eles vivem em busca da verdade, procurando a verdade aqui e ali. Tentam encontrar a verdade em falsas religiões, em filosofias, mas quando alguém se depara com o Cristo, aleluia, se depara com a verdade, irmãos, com a verdade absoluta, com aquilo que é verdadeiro. Então a sua busca pela verdade, ela termina ao se encontrar com Jesus. Então Paulo achava que tinha verdade, sendo um perseguidor da igreja, sendo aquele que era zeloso com as tradições dos seus pais, mas um dia em que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele considerou tudo aquilo como esterco, como estrume para que pudesse ganhar a Cristo, porque ele realmente descobriu a verdade. Também nós vemos na cidade de Éfeso muitas pessoas queimando os seus livros, e esses livros, eles eram caríssimos, eram livros de magia e livros de ocultismo, e esses livros, eles tinham um grande valor naquele tempo, valiam milhões, né? Se a gente for colocar no dinheiro de hoje. E aqueles homens queimaram aqueles livros em praça pública quando se converteram, porque acabaram encontrando a verdade. Uma vez que você encontra a verdade, tudo aquilo que governava a sua vida, que parecia que era verdade, não era, é deixado de lado, não é? Então tudo aquilo que é mentiroso sai da sua vida. Quando a verdade chega na sua vida, aquilo que é mentiroso deve abandoná-lo imediatamente. Então é isso que a gente vê aqui sobre o Cristo. Quando se encontra Jesus, termina a busca do homem. Glória a Deus, aconteceu isso comigo, certamente que aconteceu também isso com você. Se aconteceu isso com você, deixa aí seu comentário aí no vídeo. Glória a Deus, deixa aí seu comentário. Fale um pouco aí da sua conversão, como foi o seu encontro com a verdade. Isso é bastante interessante você fazer para edificar também a vida dos outros irmãos. Glória a Deus. Bom, aqui diz também que ele tem a chave de Davi, tá certo? E essa expressão, a chave de Davi, a gente se reporta para o texto de Isaías, capítulo 22, versículo 22. Lá fala sobre Eliaquim. Eliaquim, lá em Isaías 22, era aquele porteiro que tinha chave de acesso ao palácio do rei. Ok? E lá diz sobre Eliaquim, diz o seguinte: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então essa passagem aqui de Apocalipse, falando sobre a igreja de Filadélfia, que ele tem a chave de Davi, ele abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre, se refere a esse texto lá de Isaías 22, tá certo? Está se referindo a essa função que Eliaquim tinha de abrir o acesso ou não ao palácio do rei. E aqui, Cristo, ele tem a chave de Davi, ele pode ou não abrir o acesso às pessoas ao reino de Deus. Nós entendemos perfeitamente que só teremos acesso à Nova Jerusalém, a cidade celestial, ao palácio do rei, se nós tivermos uma aliança com Cristo. E quem define isso é o próprio Jesus. Ele tem a porta do reino dos céus, ele tem a porta de acesso à presença de Deus. Só ele possui a chave de Davi. Então aqui é um link feito com essa passagem do Antigo Testamento, e lá Eliaquim tinha a chave de acesso que permitia aos súditos entrarem nos aposentos do rei,
permitiam aos súditos acesso às câmaras do palácio do rei. Da mesma forma, Cristo é aquele que tem a chave de Davi, que permite o acesso à presença do Deus vivo. Ele tem a chave da porta do reino dos céus, ele tem a chave à nova Jerusalém celestial. Então, nós estamos bem seguros porque nós temos aliança com aquele que tem a chave, queridos irmãos. Que grande maravilha. Então, continuando aqui, diz que ele tinha posto diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta. Diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui, a igreja de Filadélfia é a única igreja que não recebe repreensão do Senhor Jesus. Eles recebem aqui elogio. Diz que eles, mesmo tendo pouca força, eles guardaram a palavra e não negaram o nome do Senhor. Então, eu creio que essa expressão porta aberta tem muito a ver, tá certo, com oportunidade de evangelização. Porque eu vejo essa expressão porta aberta se referindo a isso o tempo todo no Novo Testamento. Não é? Paulo escrevendo aos Coríntios com relação à tarefa que esperava no futuro sobre a questão da pregação, ele diz: porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se me abriu. Lá em 1 Coríntios 16, 9, ele fala sobre essa porta que se abriu em Corinto para que ele pudesse pregar. Também quando Paulo chegou a Troade, ele diz: uma porta se me abriu no Senhor. Está lá em 2 Coríntios 2, 12. E também ele pede aos colossenses que rogassem a Deus, porque uma grande porta para a pregação do Evangelho havia se aberto para ele, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Quando Paulo voltou de Antioquia, ele contou como Deus havia aberto uma porta da fé para os gentios. Isso está lá em Atos 14, 27. Então essa expressão aí, porta aberta, ela tem um histórico no Novo Testamento de se referir à oportunidade de pregação, caminho aberto para se pregar o Evangelho. E como eu falei aqui da fidelidade da igreja de Filadélfia, ela é a única igreja que não recebe nenhum tipo de repreensão, ela só recebe elogios. E é mais ou menos quando você tem aí um funcionário numa empresa que ele faz tudo, você dá a missão para o funcionário, ele faz aquela missão, faz com louvor, ele entrega um serviço muito bem executado. Ou é aquele funcionário que não te causa problema, é aquele cara que cumpre a missão. Certamente que você vai pegar esse funcionário e vai dar mais missão para ele. Quanto melhor é uma pessoa, mais missão ela recebe. Quanto pior é uma pessoa, menos missão ela recebe, menos encargo, menos serviço. É a questão da confiança. Quanto maior a confiança, mais coisas são entregues. Então a igreja de Filadélfia, ela se demonstrou uma igreja aprovada. E por causa disso, mais oportunidade foi dada para ela. E então, por isso, essa porta foi aberta, porque era uma igreja fiel. A fidelidade da igreja de Filadélfia atraiu mais serviço para eles ao invés de descanso, porque os campos estão brancos e o tempo urge, por isso nós temos que trabalhar no reino. Glória a Deus. Então essa expressão porta aberta, ela se refere à questão da evangelização, com certeza. E ele fala também que os judeus iriam adorar prostrados aos pés da igreja. Olha que coisa interessante. Os judeus iriam adorar prostrados aos pés da igreja. Diz aqui, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, justamente que são os judeus. Ok? Os judeus, ele usa a expressão sinagoga de Satanás, porque a sinagoga significa Assembleia do Senhor ou Assembleia de Deus. Sinagoga é a expressão. E os judeus que perseguiam a igreja eram chamados de a sinagoga de Satanás, ou seja, estavam a serviço de Satanás e não a serviço do Senhor. E aqui ele fala, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, que são judeus, aos que se dizem judeus e não são, tá vendo? Mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. E aqui, queridos irmãos, nós temos que refletir sobre algumas coisas interessantes. Será essa fala aqui que Jesus está dando
falando que os judeus iriam se prostrar diante dos pés da igreja, iria se cumprir no seu tempo ou iria se cumprir em tempos futuros? Quando isso iria acontecer e como isso iria acontecer? A gente tem que saber, não é? Ele falou que os judeus iriam se prostrar diante dos pés da igreja e iriam reconhecer que Jesus amava a igreja. Isso iria acontecer no seu tempo ou em tempos posteriores. É claro que nós aplicamos aqui, não é, a lei da dupla referência, que uma profecia ela deve fazer sentido para o seu povo, para aqueles que estão ouvindo. De alguma forma, aquilo faz sentido para eles. Mas eu vejo essa fala aqui de Jesus como um cumprimento futuro. Por que um cumprimento futuro? Para que os judeus pudessem reconhecer, para que eles pudessem reconhecer que Jesus amava a igreja e para que eles pudessem se prostrar aos pés da igreja. Eu acho que essa expressão, adorar prostrado aos seus pés, não se refere a uma adoração literal, mas simplesmente uma expressão que se refere ao reconhecimento. Não é que Jesus é aquele que comanda a igreja, é aquele que ungiu a igreja, é aquele que exalta e honra a igreja. É isso que essa expressão aqui significa. E também para que eles soubessem, né, que Jesus amava a igreja. Então tinha que acontecer uma coisa para que os judeus pudessem se prostrar aos pés da igreja e reconhecer que Jesus amava a igreja. Tinha que acontecer uma coisa. A primeira coisa que tinha que acontecer era os judeus reconhecerem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, como reconhecer Jesus como Messias. Porque se isso não acontecesse, certamente que eles não iam reconhecer a igreja. Só se reconhece a igreja, os judeus só têm condição, queridos irmãos, de reconhecer a igreja e se prostrar aos seus pés, como o texto aqui está dizendo, de reconhecer, de honrar a igreja, se eles reconhecessem e honrassem a Jesus. Você concorda comigo ou não? Só tem uma forma dos judeus reconhecerem a igreja e se prostrar aos seus pés. Só tem uma maneira disso acontecer, quando eles reconhecessem a Jesus, porque Jesus é o fundador da igreja. Ora, se eles não reconhecem nem seu fundador, quanto mais a igreja que foi fundada por ele. Então, em primeiro lugar, eles tinham que reconhecer ao Senhor, e depois sim eles iriam reconhecer a igreja, como aconteceu com Paulo. Paulo não reconhecia a igreja, mas depois que teve um encontro com o Senhor, ele passou a ser o seu maior defensor, porque os seus olhos foram abertos e viu que Jesus era o Cristo. Então só tem uma maneira aqui dos judeus reconhecerem e se prostrar diante dos pés da igreja, só após mesmo o reconhecimento que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias. E o versículo seguinte nos dá uma pista disso. Quando que isso iria acontecer? Ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, se referindo à igreja de Filadélfia. Ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação. Eu gosto muito da expressão, da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Aqui, é claro que ele está se referindo aqui ao arrebatamento da igreja, se referindo aos nossos dias, em que a igreja será arrebatada em um breve tempo, num breve momento. A igreja sairá, tá certo? E seremos guardados de passar pela tribulação, tá certo? E seremos guardados de passar pela tribulação. Já os judeus, eles vão ter que passar pela tribulação. E ao passarem pela tribulação, pelas aflições da tribulação, no final da tribulação existem dezenas de profecias que mostram que a nação judaica, eles irão reconhecer a Jesus como Salvador. Aí então, eles vão ter condições de reconhecer a igreja, depois que reconhecerem Jesus como seu Salvador, no final da tribulação. Então, quando que eles iriam prostrar aos pés da igreja e reconhecer, não é, que Jesus amava a igreja, que Jesus ama a igreja? Só depois da tribulação, depois da conversão nacional de todo o povo judeu. Esse versículo aqui me mostra isso.
Por quê? Porque a igreja ela volta com Jesus no final da tribulação. Ela volta como já esposa. Você pode ler isso em Apocalipse 19. Lá fala que a esposa está se preparando para as bodas, que é a festa de casamento, onde ela vai voltar com Jesus para reinar. Apocalipse 19 fala sobre esse momento. Tá certo? Então, no final, quando os judeus veem a esposa voltando com Jesus, aí se cumpre isso aqui. Ela vai olhar para a esposa que foi perseguida no passado, tão perseguida, né? Ao lado de Jesus, depois de reconhecer a Jesus como Messias, como Senhor, e aí eles vão olhar para a igreja voltando com Jesus, então eles vão saber que Jesus ama a igreja. Imagina aí a visão do judeu, vendo a igreja voltando junto com Jesus, ao lado de Jesus como esposa. Aí vai ter a visão exata e vai saber que Jesus ama verdadeiramente a igreja, depois que o seu coração se abrir para a mensagem do Evangelho. Aí se cumpre essa palavra aqui dita por Jesus. Eles vão saber que realmente Jesus ama a igreja, porque ela vai estar como esposa e voltando com Jesus no final da tribulação, quando os judeus reconhecerão a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então só existe uma chance de Israel reconhecer a igreja apenas após a sua conversão, só após o fim da cegueira, não é? Só após a cegueira espiritual em que eles vivem. E essa, na verdade, é uma antecipação de uma visão futura que vai acontecer. E aqui a gente se depara com a parábola das 10 virgens. A Bíblia fala sobre as 10 virgens. Haviam 5 loucas e haviam 5 prudentes. As prudentes guardaram azeite em suas lâmpadas e as loucas não. Tá certo? Então, quando o noivo chegou, as prudentes entraram para as bodas e as loucas ficaram de fora. Tá certo? Tem muita gente que confunde essa passagem aqui das 10 virgens como sendo as 5 virgens que entraram para as bodas, como sendo a igreja. Está errada essa interpretação. Por que está errada? Porque, como eu falei, não é que nós iríamos ver, o casamento já era da seguinte forma: quando alguém estava para se casar com a outra pessoa, se fazia uma cerimônia, normalmente na casa da noiva. Tá certo? O pai do noivo, junto com o noivo, ia até a casa da noiva. E ali eles faziam uma reunião. Nessa reunião, eles chamavam alguns amigos e parentes. O noivo pagava o dote pela noiva. Eles faziam os votos, certo? E ali era dita uma frase: vamos preparar o lugar. E o noivo ia junto com o pai, certo? Preparar o lugar. O lugar para quê? O lugar para a noite de núpcias, para as vias de fato, para a relação do casal. Então eles iam e deixavam a noiva. Normalmente se deixava a noiva, tá certo? Ela já pertencia a ele e ele poderia voltar e pegá-la a hora que bem entendesse, porque ele já tinha pago o dote por ela e ela já pertencia a ele, os votos já tinham sido feitos. Então ele podia vir a qualquer hora buscar ela para levar para a noite de núpcias, certo? Então se passavam alguns dias, o noivo vinha, buscava a noiva, podia levar em secreto, tá certo? Não precisa mostrar nada para ninguém. Levava a noiva e ia para as núpcias. Normalmente se demorava 7 dias esse relacionamento do casal. Depois de 7 dias, o casal já casado voltava. E quando eles vinham voltando, tá certo? As amigas da noiva que cresceram com ela vinham dançando com lâmpadas. Então as virgens aqui da parábola não é a noiva. Tá certo? As virgens aqui, elas são as amigas da noiva que cresceram com ela. Tá certo? Então, as bodas é a festa de casamento, é a celebração do ato que já aconteceu. Ou é mais ou menos o que vai acontecer com a igreja. Jesus vem buscar a igreja em secreto. Ele leva a gente para o céu, nós ficamos 7 anos com ele. Depois dos 7 anos, Jesus volta com a gente, já casado. Tanto é que você pode ler Apocalipse 19. A noiva, a esposa, no caso, lá, eu gosto da tradução que fala esposa. A esposa se preparando com linho branco, fino e puro, se preparando para as bodas. E lá diz que bem-aventurados são aqueles que são chamados para a ceia das bodas ou para a festa de casamento.
porque a festa de casamento só acontecia depois de 7 dias, depois que a noiva já voltava a casar. E as amigas da noiva que vinham dançando com lâmpadas, tá certo? São as virgens da parábola. E no caso, as amigas da noiva são as pessoas que se converterem durante a tribulação. Durante a tribulação vai haver conversão. Então, vai converter-se gentios e judeus também irão se converter. E são esses que são as amigas da noiva. Então, as amigas da noiva que cresceram com ela são aqueles que se converterem durante a tribulação. Então, as amigas da noiva, as virgens, no caso, são as pessoas que se converterem durante a tribulação. Até porque Jesus vem buscar uma única virgem, não vem buscar 10. Está errada essa analogia, entende? Jesus ele vem buscar a igreja em secreto, casa-se com ela, e quando ele voltar, as virgens, no caso, são os convertidos da tribulação, que vão entrar para o reino, que são as bodas, a festa de casamento, vão entrar para o reino de Deus e vai ser implantado na terra, ok? Então essa é a explicação certa da parábola das 10 virgens. Por isso que no final da tribulação, quando Jesus voltar com a igreja, Israel então vai olhar e vai reconhecer e saber que Jesus ama a igreja, porque já vai ver a igreja como esposa do lado do esposo, no caso do lado do marido. Glória a Deus. Então, por isso que ele falou, eles vão saber exatamente que Jesus ama a igreja, e saibam que eu te amo. Ou seja, vão se prostrar aos pés da igreja. No caso ali é uma palavra de reconhecimento, reconhecendo a igreja, e vai saber que Jesus ama a igreja quando vê ela voltando com Jesus no final da tribulação. Então os judeus são as amigas da noiva, as virgens da parábola, os judeus e os outros convertidos da tribulação, obviamente. E aqui ele também faz uma exortação à vigilância. Ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia fala sobre essa questão da vigilância, e uma vez que você conquistou uma certa posição, é muito importante você manter. Muita gente diz o seguinte: chegar lá não é difícil, difícil é manter a posição. É exatamente isso aqui que Jesus está advertindo a igreja. Como foi uma igreja que não recebeu repreensão nenhuma, foi uma igreja aprovada, Jesus falou para que eles pudessem ser vigilantes no tocante a essa posição que eles alcançaram. Muita gente tem derrota na vida justamente por não estar vigiando. Alguém pode vencer muito e de repente se descuidar e perder, né? Então Jesus está falando para a igreja ser vigilante. E essa questão da vigilância, ela é muito bíblica. A gente vê isso em 1 Coríntios 10, 12, quando diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E também ele fala em 2 de João 8, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Então você que tem vencido na fé, tem estado firme com o Senhor, também o Senhor te exorta a ficar firme e vigilante, ok? Para que ninguém venha tomar aquilo pelo qual você trabalhou. Glória a Deus. Aqui ele fala também sobre a coluna, né, do templo de Deus. Uma das perguntas que nós fizemos na nossa introdução é: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui são muitas promessas, mas essa expressão coluna, não é no templo do meu Deus, é uma expressão interessante. A Bíblia fala sobre as colunas da igreja em Jerusalém, e ela Tiago, Pedro e João. Também fala que Abraão, não é, a tradição rabínica, ela fala que Abraão ele é a coluna do mundo. E na verdade todo o plano da salvação foi desenrolado através de Abraão e chegou até nós, não é? Então Abraão é a coluna do mundo. Os rabinos judeus diziam isso. E disse da igreja, né, que nós somos a coluna da firmeza e o baluarte da verdade. Então cada cristão individualmente ele faz parte aí de uma grande obra que está sendo fundamentada e edificada. Tá certo? Nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e nós somos individualmente colunas dessa grande obra que está sendo erigida. Então cada cristão ele tem a sua importância
no reino de Deus. Cada crente é importante nessa obra, cada crente é uma coluna. E aqui diz que nós seremos uma coluna para sempre no templo do meu Deus. Aqui diz, eu farei coluna no templo do meu Deus. E essa expressão fala de um marco para a posteridade. Porque a obra que você faz para o Senhor, a obra de Deus que você trabalha, que você se esmera para fazer, tá certo? Isso tudo vai ficar como memorial para sempre. Uma coluna é algo fixo, é algo que não se move, é algo que permanece, tá certo? Então a sua obra vai ser vista pela eternidade afora. Por isso, essa expressão coluna no templo do meu Deus, falando da obra dos crentes de uma forma geral. E aqui confirma isso, quando ele fala, e dele nunca sairá, ou seja, a promessa de que para sempre nós vamos estar no templo do Senhor. E aqui a gente vai fazer um trocadilho com um pouco da história de Filadélfia. Filadélfia foi uma cidade muito atingida por terremotos. Os terremotos na cidade de Filadélfia eram constantes e frequentes. Os moradores estavam o tempo inteiro em polvorosa. Aconteceu o terremoto, eles tinham que sair para não morrerem soterrados. A maioria das casas tinham escoras na época, para que o teto não desabasse sobre eles. As colunas eram escoradas para que o teto, para que as paredes não caíssem sobre eles. Então, o tempo inteiro, muitos habitantes de Filadélfia eram obrigados a abandonar a cidade às pressas para não serem mortos soterrados. E muitos deixaram de morar em Filadélfia. Então aqui nós vemos que esse clima de insegurança que os cristãos viviam, de questão de moradia, iria terminar assim que eles chegassem no seu destino final, o destino eterno. É a promessa de que Cristo, ele tem a saída para essa instabilidade e traria para os crentes ali de Filadélfia a promessa de uma serenidade e de uma paz que jamais iria terminar e que só o Cristo ele pode dar, entende? Então, essa estabilidade que o Cristo promete para os cristãos de Filadélfia. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O que isso significa? No mundo antigo era muito comum se marcar escravos, certo? Quando o escravo era comprado, se marcava para que soubesse que aquele escravo ele tinha um dono. Da mesma forma se marcava o gado, para que o gado tivesse, para que as pessoas soubessem que aquele gado ele tinha um dono. Da mesma forma os crentes fiéis, eles têm nessa passagem aqui respaldado que nós teremos aí uma marca, um nome que vai nos distinguir dos demais. Ok? Então nós teremos uma marca aqui, seremos marcados por Deus como pertencentes a Ele. Então, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, significa que seremos marcados, e isso demonstra que a gente tem um dono e que pertencemos a esse dono. Tá certo? E aqui diz, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Aqui a expressão nome se repete muitas vezes, não é? Mas eu vou tentar resumir aqui para poder simplificar o ensinamento. Nós temos a promessa de que vamos receber um novo nome. E certamente que esse novo nome, ele será registrado na cidade da Nova Jerusalém. Existem muitas cidades que têm arrolados os nomes de todos os seus moradores. E eu creio que esse mesmo princípio estará se cumprindo aqui. Nós teremos o nosso nome no rol dos moradores da cidade da Nova Jerusalém. E nós vamos receber um novo nome para ser colocado lá. Entende? Então é isso aqui que esse pensamento ele significa. Receberemos um novo nome e teremos esse novo nome arrolado no rol de moradores da Nova Jerusalém celestial. Que promessa maravilhosa, tá certo? Então aqui, queridos irmãos, eu termino a minha exposição e na próxima aula nós falaremos sobre a igreja de Laodiceia. Então andem no Espírito, vivam em amor. Um grande abraço, shalom.